Capítulo 4. Os 8 tipos e sua atitude diante dos conflitos. Com os fatores caracterológicos sucede o mesmo que com os corpos simples na química. Se atraem a atenção por si mesmos, interessam sobretudo pelas combinações a que dão origem. E para dizer a verdade, só os conhecemos de fato por essas combinações e pelas reações que entre eles se verificam. Já fizemos notar que a emotividade, a atividade ou a importância da função secundária, digamos, numa só palavra, a secundariedade, não estão em conjunto presentes ou ausentes. Variam do mais ao menos segundo uma imperceptível gradação. É, todavia, interessante, no início de um estudo, traçar tipos bem definidos, considerando em cada fator antes os graus extremos do que as formas intermediárias, contrapondo assim os não emotivos aos emotivos, os inativos aos ativos e os primários aos secundários. E combinando essas diferentes disposições, conseguimos 8 tipos, cujas ilações são mostradas na tabela abaixo. Para facilitar-lhes a representação concreta, fizemos seguir o nome de cada tipo de alguns exemplos tirados da história, e sobre os quais é fácil obter dados biográficos. Tabela 1. Nesta tabela, E quer dizer emotivo, NE não emotivo, A maiúsculo ativo, NA não ativo, primário e secundário. Os nomes que seguem as fórmulas são os que Heymans tinha adotado, no desejo de aproveitar o que havia de valioso na doutrina tradicional dos temperamentos. Eles foram ratificados por René Lessen e, por nossa vez, vamos reproduzir, persuadidos de que não há interesse em modificar, sem razões sérias, um vocabulário caracterológico já consagrado pelo uso. Entretanto, alguns deles poderiam dar motivo à confusão, como sanguíneo, que sugere determinada compleição, muitas vezes ausente nos N e AP, e, pelo contrário, comumente encontrada nos EAP. Outros, como amorfo, por exemplo, têm uma incômoda conotação pejorativa. De fato, muitas pessoas sobre as quais se diz que são acomodadas e têm bom gênio são amorfas. Outros termos, enfim, como nervoso, empregam-se na linguagem comum com significações muito variáveis. Lembre-se, pois, o leitor, de que tomaremos aqui esses nomes num sentido muito específico e perfeitamente definido. Cada um deles corresponde exatamente a uma fórmula. Cada um deles é apenas a maneira mais simples e menos pedante de se traduzirem essas fórmulas. Para nos iniciarmos, de forma concreta, na caracterologia, um dos melhores métodos consiste em estudar, em seus pormenores, a vida e os atos, e a obra literária ou a obra artística serão apenas atos, como quaisquer outros, de determinado personagem histórico, procurando compreender o jogo combinado dos fatores nas principais circunstâncias de sua existência. Poderemos ser ajudados pelo estudo da tabela 2, que mostra algumas das principais disposições geradas pela combinação dos fatores 2 a 2. Evidentemente, serão apenas indicações esquemáticas. Iniciar-se na caracterologia é aprender a usar o método de análise e de síntese, e não aceitar classificações já feitas, que poderíamos utilizar mecanicamente, arrumando os homens como arrumaríamos em diferentes gavetas bolas de cores diferentes. A realidade humana é menos simples. Tabela 2. Combinando 3 fatores, obtém-se o esquema das disposições principais que correspondem aos 8 tipos da tabela 1. São precisamente as que podem ser encontradas nos indivíduos quando estudados diretamente. Apresentaremos na tabela 3. Tabela 3. Principais traços caracterológicos de cada um dos 8 tipos. Apaixonados. EAS. Ambiciosos que realizam. Extrema tensão de toda personalidade.
atividade concentrada num fim único. Dominadores, naturalmente aptos para o comando. Sabem dominar e utilizar sua violência. Solícitos, respeitáveis, gostando do convívio social. Palestram geralmente bem, tomam a sério a família, a pátria, a religião. Têm profundo sentimento de grandeza e sabem dominar as necessidades orgânicas. Vão, às vezes, até o ascetismo. Valor dominante, a obra a realizar. Coléricos, E.A.P. Generosos, cordiais, cheios de vitalidade e de exuberância. Otimistas, geralmente de bom humor, têm muitas vezes falta de gosto e de medidas. Sua atividade é intensa e febricitante, porém múltipla. Interessam-se pela política, amam o povo, creem no progresso e são de bom grado revolucionários. Dotados geralmente de aptidões oratórias e cheios de impetuosidade, são condutores de homens. Valor dominante, a ação. Sentimentais, E.N.A.S. Ambiciosos que permanecem na face das aspirações, taciturnos, introvertidos, esquizotímicos, geralmente melancólicos e descontentes consigo mesmo. Tímidos, vulneráveis, escrupulosos, alimentam a vida interior pela ruminação do passado. Têm dificuldade de entrar em relações com os outros e caem facilmente na misantropia. Inábeis, resignam-se de antemão ao que poderiam, entretanto, evitar. Individualistas, amam profundamente a natureza. Valor dominante, a intimidade. Nervosos, E.N.A.P. De humor variável, querem chocar os outros e atrair sobre si a atenção alheia. Indiferentes à objetividade, precisam embelezar a realidade e para isso vão da mentira à ficção poética. Têm pronunciado pendor pelo bizarro, pelo horrível, pelo macabro e, de modo geral, pelo negativo. Trabalham irregularmente somente no que lhes agrada. Precisam de excitantes para se arrancarem à inatividade e ao tédio. Inconstantes nas afeições, logo seduzidos, logo consolados. Valor dominante, o divertimento. Fleumáticos, N-E-A-S. Homens de hábitos, têm respeito pelos princípios, pontuais, objetivos, merecedores de confiança, ponderados, de humor igual, geralmente impassíveis, são também pacientes, tenazes, desprovidos de toda afetação. Seu civismo é profundo, sua religião tem caráter sobretudo moral. Em geral, possuem senso de humor muito aguçado. Gostam dos sistemas abstratos, valor dominante, a lei. Sanguíneos, N-E-A-P. Extrovertidos. Sabem fazer observações exatas e revelam notável espírito prático. Gostam da sociedade. E aí se mostram polidos, espirituosos, irônicos, céticos. Sabem lidar com os homens e são hábeis diplomatas. Liberais e tolerantes em política, manifestam pouco respeito pelos grandes métodos e dão mais valor à experiência. Demonstram iniciativa e grande maleabilidade de espírito. Oportunistas. Valor dominante, o êxito social. Apáticos, N-E-N-A-S. Fechados, secretos, concentrados neles mesmos, mas sem vida interior vibrante. Tristes e taciturnos, raramente rirem. Escravizados pelos próprios hábitos, mostram-se conservadores. Obstinados em suas inimizades, têm dificuldade em se reconciliarem. Calados por natureza, amam a solidão, se bem que, indiferentes à vida social, são, entretanto, geralmente honestos, verazes, dignos. Valor dominante, a tranquilidade. Amorfos. N-E-N-A-P. Disponíveis conciliadores, tolerantes por indiferença, mostram muitas vezes uma obstinação passiva muito persistente. No conjunto, são aqueles de quem se diz que tem bom gênio. Negligentes, inclinados à preguiça, são inimigos da pontualidade. São indiferentes ao passado, mais ainda que ao futuro. Têm quase sempre aptidão para a música, execução, e para o teatro. Valor dominante, o prazer. Parece-nos importante adestrar-nos e passar dos fatores fundamentais para suas combinações binárias, e em seguida para os grupos ternários.
Adquire-se deste modo o sentimento exato da síntese e aprende-se a aplicar na vida concreta de um ser real os esquemas inteligíveis. Estes não são mais palavras ou rótulos, e sim princípios eficazes cujo dinamismo aprendemos e dos quais vemos decorrerem as emoções e os atos. Como observa Lessene, abre aspas, estabelece-se a realidade empírica de um caráter pela inscrição estatística ou biográfica, mas deve-se compreendê-lo por construção, como se compreende a formação de uma esfera pela rotação de uma semicircunferência em torno de seu diâmetro. Fecha aspas. A vida psicológica, então, não mais se apresenta como formada de qualidades inertes, mais ou menos gerais e hierarquizadas, como são as noções na árvore do Porfírio. Nela descobrimos um sistema de forças que ora se juntam, ora se combatem, ora se neutralizam. Tentemos, por exemplo, compreender a vida de um apaixonado. Ele alia as propriedades dos emotivos secundários e principalmente a apreensão de um futuro que sua secundariedade lhe faz prever e que sua emotividade pinta de várias cores. As dos emotivos ativos, impacientes por verem realizar-se o que desejam. Essa combinação não lhe assegura a posse de uma qualidade nova, simplesmente adquirida, e que seria apenas mesmo menos geral do que aquelas das quais provém. Ela o abandona a tendências contraditórias. O tempo que passa o consome, o entusiasmo excita-o, o desejo atormenta-o, quer agir sem demora, mas sua secundariedade desenrola em sua imaginação todas as consequências das ações que poderia compreender, e ele diminui o ímpeto, obriga-se a esperar, contém a impaciência, espreitando, agitado, o momento favorável. Sem deixar fazer o apaixonado um tipo, a caracterologia se liberta, assim, de tudo que esta palavra evoca de fixo, de paralisado, de estático. Por trás da forma específica do equilíbrio, própria do E-A-S, percebemos as forças que não cessam de agir para mantê-lo, recriando-o perpetuamente. As decisões refletidas do apaixonado ligam-se, assim, por transições insensíveis. De um lado, a impulsividade do colérico, do outro, a indecisão indefinida do sentimental. Considerada sobre esse ângulo, a vida psicológica reproduz os caracteres de qualquer vida. É um conflito para o qual o paciente traz a sua solução particular e provisória, que os acontecimentos submeterão, mais ou menos rapidamente, à discussão. O caráter se apresenta, então, como a forma específica de enfrentar os conflitos, de resolvê-los e, antes de tudo, de equacioná-los, de lhes dar um sentido. Empregamos o termo conflito por falta de outros mais geral, porém não é totalmente adequado. Traduz de antemão uma tomada de posição pessoal, sentir a vida como uma consequência de lutas e dar-lhe o sentido particular que nosso caráter lhe confere. Mas os termos pelos quais gostar-se-ia de substituir a palavra conflito, longe de serem expressões neutrais e perfeitamente objetivas, traduziriam apenas disposições diferentes. Conservemos, pois, com as reservas indicadas, a noção de conflito, e tentemos fazê-la traduzir simplesmente o fato de que a vida não é para ninguém um desenrolar sem incidentes, no qual todas as nossas aspirações seriam harmoniosamente satisfeitas. Há combates, esforços, incertezas, angústias, dificuldades. Esses desnivelamentos, sem romper a continuidade do curso da consciência, escandem-no, entretanto, consoante um ritmo que varia com as pessoas e que interessa conhecer. O próprio fato da duração da vida prova que certo equilíbrio foi conseguido e que nenhum fracasso é absoluto. Tampouco nenhum equilíbrio é definitivamente estável e termina necessariamente em novos conflitos. A maneira pela qual se combinam os esforços voltados para o exterior e as compensações interiores determina o estilo de vida, que está sob a dependência do caráter.